meus amores, nós vamos para mais uma aula, né? Nossa aula agora vai ser de ensino religioso, certo? Nós vamos corrigir a página 79 a 83. Então, vocês vão pegar o livro de ensino religioso de vocês e a gente vai corrigir essas atividades. Então, essa primeira imagem aí, ele diz: observe a imagem a seguir, não só com os olhos, mas com os sentimentos, com o coração. Muitas vezes a gente olha para determinadas coisas e a gente só vê realmente com os olhos, só aquilo que a gente quer ver. Mas muitas vezes a gente precisa ver com o coração, certo? Então, quando você olha para essa menina, né, a gente percebe que é uma menina que está com um casaco de chuva, né, uma capa de chuva, e ela está de frente a uma loja de brinquedos, né? Se você observar, aqui tem várias bonecas, ursos, e ela está em pé observando esses brinquedos. Ela não está roubando, né? Ela está apenas olhando. O que será que está se passando na cabeça dela? Então, o que você vê nessa imagem? Né? Que você, com o seu coração, né? Olhando a imagem, o que você vê com o seu coração? Aí eu sei que tem uns que vão dizer, é uma menina que talvez não tivesse nenhuma boneca, e ela tem um sonho de conseguir uma boneca dessa, de ter uma boneca dessa, ou se imaginar brincando com uma boneca dessa, certo? Uma boneca, um ursinho. Aí é onde entra a questão da gente, voltando lá. Quantas vezes eu tenho tanta boneca na minha casa, muitas vezes eu jogo até no lixo, né? Mas eu sou incapaz de doar para alguém. Quantas pessoas gostariam de ter a sua boneca, de ter o seu carrinho, que talvez você nem use? Por isso que às vezes a gente pode fazer a doação daquilo que a gente, que é um brinquedo que eu não uso mais, eu posso doar para alguém, né, que talvez ele vá fazer um bom proveito, em vez de jogar no lixo, porque tem pessoas que colocam no lixo, certo? Então, a gente poderia doar porque tem muitas pessoas que realmente não têm um brinquedo para brincar. Então, o que você vê nessa imagem? É uma resposta pessoal, né? Então, você vai dizer, eu vejo uma menina, que parece que ela não tem brinquedos e ela gostaria muito. Até vocês, quando eram menores, às vezes vocês têm condição de vocês tinham 10, 20, 30 bonecas, ou 10, 20 brinquedos, 30. Mas quando vocês veem um diferente, às vezes vocês têm vontade de ter, tem? O que você sente observando essa criança? Que você, criança, o que você sente ao observar essa outra criança? Você imagina uma roupona grande, né? Descasada. Então é sinal que ela está num local que está chovendo ou está muito frio, que ela está com uma capa de chuva. Então o que você sente ao ver ela? Né? Todos nós, às vezes, gostaríamos de ter um brinquedo. Então, o que você sente? O que você sentiu? Você pode dizer, eu fiquei triste ao observar que existem crianças que não têm brinquedos, gostariam muito de ter, mas não podem ter, né? Aí, por que você acha que ela está nessa situação, de frente a uma loja de brinquedos, só olhando? Porque ela não tem o dinheiro para comprar. Então, por que você acha que ela está nessa situação? Aqui, gente, não tem as respostas, porque normalmente é uma resposta pessoal, é para botar vocês para falar. Ensino religioso não é vocês copiarem as minhas respostas. A resposta de vocês é a opinião de vocês. Não precisa ser aquela resposta bonita, muito bem elaborada. Vocês têm que botar os sentimentos de vocês para fora. Então, por que você acha que ela está nessa situação? Aqui, aparentemente, você poderia dizer, porque ela não tinha dinheiro para comprar um brinquedo desse, que provavelmente custa caro um brinquedo desse. E ela não tem, os pais dela não tem dinheiro para comprar um brinquedo desse. E aí, observe as imagens e encontre 7 diferenças entre elas. Essa imagem é a mesma essa. Agora vocês vão marcar a diferença dessa daqui. Ó. O que nós vamos observar de diferente que tem aqui? Então, nós vamos observar. A primeira coisa, aqui em relação à professora. Ó, aqui, ó, tá vendo a cadeira? Ela está sentada na cadeira. Cadê a cadeira dela aqui? Ó? Não tem. Então, aqui é uma das diferenças. A outra diferença é que aqui, ó, tem uma esponja, um apagador. Aqui não tem, ó. É uma outra diferença. A outra diferença, ó, esse menininho aqui, ó, tá com a lapiseira. Ó, cadê a lapiseira aqui? Não tem. A outra diferença, ó, essa menininha aqui, ó, ela tá com a diadema, tá vendo? Ó, cadê a diademazinha dela aqui, a tiara? Certo?
Então, nós encontramos as 7, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A gente encontrou as 7 diferenças nessa imagem. Aqui era um cartaz, né, sobre o meio ambiente. Né, falando aí um pouco sobre o meio ambiente, a preservação do meio ambiente. Estes irmãos são muito diferentes, mas neles há 3 detalhes iguais. Ó, eles são diferentes, mas ele tem 3 detalhes iguais. Quais são os 3 detalhes? Deixa eu só ver aqui a página que eu estou. É na página 82. Eles são 2 meninos. Esse é menor, digamos que ele tem 6 anos. Esse aqui provavelmente já tem uns 8, 10 anos. Tem um cachorrinho. Eles são diferentes, né, da idade. Então eles são diferentes, mas ele pede que neles há 3 detalhes iguais. O que tem iguais nele? A gente pode olhar o quê? O cadastro, ó, que é vermelho, certo? A meia, que é branca, ó. O cadastro que é vermelho, a meia branca, ó, e o relógio preto, ó. Então, o que eles têm de semelhante aí? Então, nós temos as meias brancas, ó, meias brancas, cadastro vermelho e relógio preto. Relógio preto. Então, aqui, eles são diferentes, nós, cada um, você, eu, todos nós somos diferentes, mas às vezes a gente usa alguns objetos que são iguais, né, da mesma cor, aqui faltou R, cadastro, então tem cadastro, certo? Então, nós somos diferentes, mas usamos alguns produtos iguais. Eu posso estar usando um relógio igual ao seu, posso usar uma caneta igual ao seu, posso usar um colar igual ao seu, certo? Agora, vamos ler e aprender. No final da tarde, após o término das aulas, Maurinho chegou em casa, entrou cantarolando e foi direto para a cozinha comer alguma coisa. Sua mãe, que conversava na sala com alguém, delicadamente o chamou e lhe disse: "Você não percebeu nada, meu filho? Não viu que temos visita em casa? O que você achou da atitude de Maurinho?" Você já fez essa atitude? Acredito que sim. Quando a gente é criança, muitas vezes, a gente entra lá com sede. Está andando de bicicleta, você entra correndo com sede para beber água. Então, às vezes tem visita, tem pessoas em casa, mas você não tem, nem percebe que tem uma pessoa e você passa correndo. Aí, às vezes, o que você acha da atitude de Maurinho? Aí, até às vezes, onde a gente diz, esse menino é mal educado, a atitude dele não é que ele está errado, é criança, né? É lógico que é um adulto. O que a gente deve fazer? Tem uma pessoa em casa, bom dia, boa tarde, né? Se é um parente, você costuma dar a bênção, mas sempre que tem alguém, eu vou entrando em casa, tem alguém diferente, a gente deve cumprimentar. Por educação, a gente deve ser gentil com as pessoas, eu devo respeitar as pessoas. Se eu quero que as pessoas sejam gentis comigo, sejam educadas comigo, eu preciso ser com elas. Como é que eu vou chegar em casa, tenho uma visita lá e nem bom dia eu não dou, boa tarde, boa noite, olá, como vai? Né? Não precisa você sentar e ficar lá conversando, mas só em você dizer bom dia, boa tarde. É tão bom quando passa por alguém. Eu fico tão feliz quando eu venho no caminho da escola que eu ouço uma criança gritar: "Ei, tia!" Aquilo para mim é muito importante. Sinal que gostam de mim, que me cumprimentou. Muitas vezes eu nem vejo, só vejo o grito. Aí eu olho para trás e fico caçando quem é que está me gritando, certo? Então é muito bom a gente cumprimentar e ser cumprimentado, certo? Então não é só eu querer que os outros dizem: "Ei, tia, bom dia, como é que tia está? Professora, como é que você está?" Também é importante que quando eu passo por cada um de vocês, eu também dê bom dia, boa tarde, como é que está, certo? Então, aqui, o que você achou da atitude de Maurinho? Aqui também é uma resposta pessoal. Você pode dizer que ele foi mal educado, entre aspas, digamos assim, que aí você vai colocar a sua resposta. O que você achou da atitude dele
sofrendo, a mãe estando com visita e ele não cumprimentar, passar correndo. Que relação existe entre essa história e o tema do encontro? Saber a questão da educação. O tema do encontro passado de vocês, ele falou da educação, né? Que ele falou aí, deixa eu só ver qual era o tema do encontro. Ver e observar para aprender. Ver e observar para aprender. Então, que relação existe entre essa história e o tema do encontro? Que ver é uma questão de educação. Então, saber ver, saber ver é uma questão de educação. Questão de educação. Opa, subi aqui. Educação. Treino. Então, se você sempre entra, está sempre dando bom dia, boa tarde, então isso é sinal de educação, é sinal de treino, certo? E principalmente sensibilidade, sensibilidade, ser sensível, né? Então, outro, subindo o texto de abertura do encontro, a frase que justifica a desatenção é de Maurinho. Então, para ver bem, aqui vocês vão sublinhar lá no texto, para ver bem, é preciso observar com atenção, viu? Vocês vão sublinhar lá no texto, não é preciso vocês copiar aqui não, viu? É preciso observar com atenção, observar com atenção. Então, quando vocês vão pegar o texto aqui, vir lá para o início do texto, e vocês vão caçar aqui, saber ver é observar com atenção. Aí vocês vão sublinhar essa frase. Leia cada palavra a seguir e escreva o sentimento oposto a ela. Descuido, cuidado. Descuido, cuidado. O oposto, o contrário. Se eu digo feio, bonito, certo? Aí, desrespeito, respeito. Eu não devo ser desrespeitoso com ninguém. Pelo contrário, eu devo respeitar as pessoas. Desamor, amor. Eu devo amar as pessoas. Egoísmo. Então, quando eu dizer egoísmo, partilha, solidariedade. Partilha, solidariedade. Poderia ser outro, certo? Então, quando você botar partilha, solidariedade é outro. Que seria o oposto de egoísmo. Porque a pessoa que é egoísta, ele quer tudo só para si. Ele não partilha, ele não é solidário com os outros. Desatenção, atenção. Eu devo ser atencioso com meus amigos, com os meus pais. Maldade, bondade. Se alguém faz uma maldade comigo, bondade, eu devo fazer o contrário. Eu devo ser bondoso com as pessoas. E aí nós terminamos a correção. E nós vamos falar um pouquinho sobre saber ouvir. Nós vimos no texto passado a questão do ver, né? Ver é observar para aprender. Então eu devo ver com o coração, né? E agora nós vamos saber a importância de saber ouvir. Saber ouvir é fundamental. O fato da gente ter orelhas perfeitas não significa que a gente sabe ouvir. Quando o nosso pai está lá falando com o pai de vocês, ou a mãe, está lá falando com vocês, fulano vai tomar banho, e você está lá, quer dizer que você não sabe ouvir. Muitas vezes o pai diz uma coisa, você está bom, mas você nem ouviu o que seu pai falou, você apenas sabe que ele disse alguma coisa, mas aí você diz está bom e pronto. Depois você pode me perguntar, o que foi que teu pai disse? Não sei. Por quê? Porque você não sabe ouvir. Então, o fato da gente ter orelhas não significa que a gente saiba ouvir, né? Por quê? Para ouvirmos, então, às vezes, para ouvirmos, mas a gente até ouve, mas a gente não escuta com atenção, a gente não presta atenção naquilo que estão falando. Então, para ouvir, é necessário que eu esteja atento, né? Eu preciso focar no que a pessoa está falando, para compreender e entender o que ela quer falar, né? É fundamental para a comunicação entre duas pessoas o saber ouvir. Se eu não parar para ouvir, eu vou fazer uma pergunta,
Com 2 minutos eu estou fazendo a mesma pergunta. Por quê? Porque eu não sei ouvir. Então, para mim poder opinar, entender, compreender, dar minha opinião, eu preciso saber ouvir. Certo? Então, para mim dar opinião sobre qualquer coisa, a primeira coisa eu preciso saber ouvir. Eu preciso ver para poder depois eu estar dando minha opinião. Por isso que é preciso atenção e respeito pelos outros. Eu preciso ter respeito pelo próximo, seja pelo meu irmão, seja pelo meu pai, pelo meu vizinho, pelo idoso. Né? Às vezes o idoso não tem quem conversar. E ele começa a lhe contar uma história e você acha tão chato que você nem ouve a história dele. Isso é uma falta de respeito, né, para com o próximo. Então, vamos dar mais atenção, principalmente a toda e qualquer pessoa, e principalmente aos idosos. Eles precisam tanto da nossa atenção. O vovô, a vovó, o seu bisavô, a bisavó, o vizinho. Muitas vezes ele quer contar a história de como foi a infância dele. Então, vamos parar para ouvir, guardar o celular um pouquinho, o notebook, porque nós vivemos uma era da tecnologia em que as pessoas que estão dentro de casa, elas não falam e não ouvem mais, tudo é no celular. Tudo se resolve no celular por mensagem. E a gente precisa parar, guardar o celular um pouquinho, porque eu só no celular o tempo inteiro, eu vou prejudicar a minha vista, eu vou prejudicar todo o relacionamento da minha família. Por quê? Porque eu não vou estar aproveitando aquele tempo que eu tenho com minha mãe, com meu pai, com meus avós, com meus amigos, com meus irmãos. Então, a gente precisa guardar o celular um pouquinho e a gente precisa olhar ao redor e ouvir, né? Ouvir. O diálogo só é possível quando ouvimos o outro e levando em consideração suas ideias e opinião. A sua ideia pode ser diferente da minha, a sua opinião pode ser diferente da minha, mas eu tenho que ouvir a sua opinião. Eu tenho que ouvir e respeitar a sua opinião, certo? Então, quem não sabe respeitar a si e aos outros, ela não é capaz nem de ouvir, nem de ver. Ou seja, se eu não sei ouvir, provavelmente eu também vou deixar de aprender muita coisa importante. Se eu estou na sala de aula, eu estou lá e eu estou conversando com o colega, e a professora aqui explicando o conteúdo, vixe, eu explicando o conteúdo e as palavras aqui no quadro. E quando a gente fala do saber ouvir, eu me empolguei tanto falando do saber ouvir, que nem olhei para o quadro que estava escrito. Então, assim, é muito importante, na sala de aula, como eu disse, às vezes vocês estão lá, e a professora aqui no quadro explicando, passando a atividade, aí quando a professora termina, sim, professor, quer ver para fazer? Por quê? Porque você não está respeitando, no caso, a professora, e também a você mesmo, porque você não está aprendendo. Não aprendeu por quê? Porque você não parou para ouvir. Né? Então, se eu não parar para ouvir, eu também, provavelmente, eu vou deixar de aprender muitas coisas importantes. Ouvir, assim como falar, é uma aprendizagem difícil e constante. Ou seja, a gente tem que estar todo momento aprendendo no dia a dia. Mas vale a pena. Nós precisamos exercitar, aprender a ver com o coração e a ouvir, né? Ouvir com atenção. Então agora vocês vão ouvir